Olá pessoal, aqui é RVV. O meu nome mesmo é Richardson. Eu vou praticar com quem assistir aos vídeos sobre C#, uma linguagem de programação muito boa. Para tanto seguirei uma lógica educacional baseada num livro. Esse livro tem no Brasil, mas a edição que vou me basear não tem no Brasil. Trata-se de um livro com prática em forma de tutorial. As práticas serão apresentadas na ordem do livro. É um guia de um aluno à programação do mundo real com C#, XAML e .NET. O que você precisa para estes tutoriais? O Windows 8 e Visual Studio Express 2012 ou 2013 para o Windows Desktop. Você também pode usar o Visual Studio 2012 ou 2013 Professional Edition, o Premium, Ultimate ou Teste Profissionais, mas você verá algumas diferenças pequenas, mas nada que irá causar problemas com os exercícios de codificação ao longo dos tutoriais. Você pode baixar o Visual Studio Express 2012 para o Windows 8 gratuitamente no site da Microsoft. Ele instala independente de você ter as versões anteriores. http://www.microsoft.com/visualstudio/ing/downloads. Clique no link instalar agora para iniciar o instalador web, que faz o download e instala o Visual Studio automaticamente. Você também vai precisar para gerar uma chave de produto, que é gratuito para as edições Express, mas exige que você crie uma conta Microsoft.com. Assim que tiver instalado, você precisará fazer a mesma coisa para o Visual Studio Express 2012 para o Windows Desktop. Vai ser uma experiência de aprendizagem completa para aprender a programar com C#, XAML, o .NET Framework e Visual Studio 2013. Para tanto precisa ter instalado o Windows 8.1 e Visual Studio 2013, só que inclui projetos para todas as versões anteriores do Windows. Assim você vai ter que instalar o Visual Studio 2012 ou 2013 no Windows 8 em diante. Mas caso você tenha o Windows 7 e o Visual Studio 2010, é possível praticar a maioria dos projetos. O que vamos ver nestes tutoriais? Você vai construir um jogo de videogame totalmente funcional no capítulo de abertura e, em seguida, aprender a usar as classes e programação orientada a objetos, desenhar gráficos e animação, e dados de consulta com o link e serializá-lo aos arquivos. E você vai fazer tudo isso através da criação de jogos, resolver quebra-cabeças, e fazer projetos na mão. No momento em que estiver pronto, você vai ser um sólido programador em C#. Você vai ter grandes momentos ao longo do caminho. Criar um divertido jogo de arcade no primeiro tutorial, e construir jogos e outros projetos ao longo do livro. Saiba como usar XAML para projetar páginas e janelas atraentes e interativas. Construir modernos aplicativos do Windows Store usando a mais recente tecnologia Microsoft. Saiba WPF, Windows Presentation Foundation. Usar o padrão Model VMware Model, MVVM, para criar arquitetura robusta. Construir um projeto de Windows Phone Bonus e executá-lo no estúdio do Windows Emulador Telefone Visual. Os projetos trabalhados com este livro são todos possíveis com as edições do Visual Studio, incluindo as edições Express livres. Para quem se destina estes tutoriais? Para você que responder sim a todas estas perguntas. 1. Você quer aprender C#? Sabe outra linguagem de programação, e agora você precisa de empurrão em C#. Você já é um bom desenvolvedor C#, mas você quer saber mais sobre o XAML, Model VMware Model, MVVM, ou Windows Store e desenvolvimento de aplicativos. Você quer começar a prática e escrever códigos por herança? Se assim for, então você é uma das muitas pessoas que terá muito proveito nestes tutoriais. Nenhuma experiência de programação é necessária para tanto, apenas curiosidade e interesse. 2. Você gosta de xeretar, você aprende mais fazendo do que apenas lendo. 3. Você prefere jantares com conversas estimulantes, ao invés de palestras acadêmicas cansativas e frias. Estes tutoriais é para você. Quem provavelmente deve fugir destes tutoriais? Se você puder responder sim a qualquer uma destas perguntas,
Será que a ideia de escrever um monte de código deixa-o entediado e um pouco inquieto? 2. Você é um ótimo programador em C ou Java procurando por um livro de consulta? 3. Você tem medo de testar algo diferente? Você prefere ter um tratamento de canal a ter que jogar xadrez? Você acredita que um livro técnico não pode ser sério se conceitos C# são antropomorfizadas, que tenha características humanas? Estes tutoriais não é para você. Nestes tutoriais vão aparecer assuntos redundantes, mas é de propósito. Nós usamos a redundância, dizendo a mesma coisa de diferentes maneiras, para aumentar a chance de que o conteúdo seja codificado em mais de uma área do seu cérebro. Vamos usar um estilo personalizado e de conversação, porque seu cérebro está sintonizado para prestar mais atenção quando acredita que você está em uma conversa do que pensa que está a ouvir passivamente a uma apresentação. Seu cérebro faz o mesmo quando você está lendo. Vamos incluir dezenas de atividades, porque seu cérebro está sintonizado para aprender e lembrar mais quando você pratica do que quando você ler sobre a prática. Usamos vários estilos de aprendizagem, porque você talvez prefira procedimentos passo a passo, enquanto outra pessoa quer entender a grande figura em primeiro lugar, e outro alguém só quer ver um exemplo. Mas, independentemente de suas preferências de aprendizagem, todos se beneficiam ao ver o mesmo conteúdo representado de várias maneiras. Vamos incluir desafios e exercícios, fazendo perguntas que nem sempre têm uma resposta direta, porque seu cérebro está sintonizado para aprender e lembrar quando tem que trabalhar com algo. Pense nisso, você não pode deixar seu corpo em forma apenas observando as pessoas na academia. Usamos pessoas nas histórias, exemplos, imagens, etc. Porque você é uma pessoa. E seu cérebro presta mais atenção nas pessoas do que para as coisas. Algumas dicas de aprendizagem. 1. Vá mais devagar. Quanto mais você entender, menos você tem que memorizar. Não basta ler. Pare e pense. Quando for feita uma pergunta, não vá direto ver a resposta. Imagine que alguém realmente está fazendo uma pergunta. Quanto mais profundamente você forçar seu cérebro para pensar, maior será a chance de você aprender e lembrar. 2. Faça os exercícios. Elabore suas próprias anotações. Não basta olhar para os exercícios. Use um lápis. 3. Leiam as temáticas. Não há nenhuma pergunta idiota, isso significa que todas elas não são opcionais, faz parte do conteúdo principal. Não as ignorem. 4. Faça desta a última coisa que você ver antes de dormir. Ou, pelo menos, a última coisa desafiante. Parte da aprendizagem, especialmente a transferência para a memória de longo prazo, acontece depois que você fecha o livro. Seu cérebro precisa de tempo por conta própria, para fazer mais processamento. 5. Beba água. Muita água. Seu cérebro funciona melhor com muita água bebida. A desidratação, que pode acontecer antes de você sentir sede, diminui a função cognitiva. 6. Leia em voz alta. Falar ativa uma parte diferente do cérebro. Se você está tentando entender alguma coisa, ou aumentar a sua chance de lembrá-la mais tarde, diga em voz alta. Melhor ainda, tente explicá-la em voz alta para outra pessoa. Você vai aprender mais rapidamente e você pode descobrir ideias que não tinha percebido que estava lá quando você estava lendo sobre isso. 7. Ouça o seu cérebro. Preste atenção se o seu cérebro está ficando sobrecarregado. Se você começar a ler superficialmente ou começar a esquecer o que você acabou de ler, então é hora de parar, dar uma pausa. Depois de passar de um certo ponto, você não vai aprender mais rápido, tentando empurrar mais, e você pode até prejudicar o processo. 8. Sinta alguma coisa. Seu cérebro precisa saber que isto é importante. Envolva-se com as histórias. Crie suas próprias legendas para as fotos. Reclame de uma piada de mau gosto, isto é melhor do que não sentir nada. 9. Faça um monte de software. Há apenas uma maneira de aprender a programar: escrever um monte de código. E isso é o que você vai fazer ao longo destes tutoriais. Codificação é uma habilidade, e a única maneira de ficar bom nisso é a prática. Nós vamos lhe dar muita prática. Cada tutorial tem exercícios que representam um problema para você resolver.
Não salte os exercícios. Uma grande parte do aprendizado acontece quando você os resolve. Incluímos uma solução para cada exercício. Não tenha medo de verificar a solução se você ficar com dúvida. É fácil ter dúvida com algo pequeno. Mas tente resolver o problema antes de você olhar para a solução. E definitivamente faça funcionar antes de passar para a próxima parte do livro. O que fazer se você não tem o Windows 8 ou não pode executar o Visual Studio 2012? Muitos dos exercícios de codificação neste livro requerem o Windows 8. Mas nós definitivamente entendemos que alguns dos nossos leitores podem não poder instalá-lo. Por exemplo, um monte de programadores profissionais têm computadores do escritório que estão executando sistemas operacionais tão antigas quanto o Windows 2003 ou só tem Visual Studio 2010 instalado e não pôde atualizá-lo. Se você é um desses leitores, não se preocupe, você ainda pode fazer quase todos os exercícios neste livro. Veja como os exercícios nos capítulos do 3 ao 9 têm 2 laboratórios. Não requerem o Windows 8 em tudo. Você vai mesmo ser capaz de fazê-los utilizando o Visual Studio 2010 e até 2008, embora as imagens possam ser diferentes um pouco do que você vai ver. Para o resto do livro, você vai precisar para construir aplicativos de desktop Windows Presentation Foundation, WPF, em vez do Windows 8 Apps. Reunimos um PDF que você pode baixar do site Primeiro Lugar Labs http://edfirstlabs.com/fsharp para ajudá-lo com isso. Virar para as obras 11 no apêndice para saber mais. Então pessoal, por agora é só. Vou postar o primeiro tutorial nesta semana ainda. Inscreva-se para receber as novidades e deixe um like para incentivar as postagens. Valeu! Caso não os veja hoje ainda, bom dia, boa tarde e boa noite.